Vamos resolver essa questão da banca FGV de 2025. Em sua receita de pato no tucupi, Dona Maria gastou 3 litros de tucupi para preparar 4 porções desse prato. Dona Maria decidiu fazer 10 porções de prato no tucupi e, para isso, aumentou de maneira proporcional a quantidade dos ingredientes em sua receita. Com base nessas condições, assinale a opção que indica a quantidade de tucupi que Dona Maria precisará. Então aqui nós temos um problema clássico, né, de regra de 3 simples. Então eu vou colocar aqui o tucupi, a quantidade, e a quantidade de porções. Então a primeira informação diz que 3 litros de tucupi fazem 4 porções. E depois ela quer saber qual a quantidade de tucupi, chamada de X, para fazer 10 porções. Então observe quanto mais porções, mais tucupi será necessário. Então elas são grandezas diretamente proporcionais. Então basta a gente multiplicar meio pelos extremos. Então, aqui vai ficar 4 vezes x, 4x, 3 vezes 10, 30. Então x vai ser 30 dividido por 4. A gente fazendo essa divisão aqui, vamos ter 7,5. 30 dividido por 4. Tá por 7, que dá 28. Sobra 2, coloca uma vírgula. Aqui dá 5. 5 vezes 4, 20. 0. Certo? Então vai precisar de 7 litros e meio. Então, para essa situação, a alternativa certa, a letra E. Vamos agora para essa questão da banca FGV de 2024. Em uma investigação, a quantidade de policiais trabalhando é inversamente proporcional ao tempo necessário para sua conclusão. Se houvesse apenas 3 policiais desde o início da investigação, o tempo para a conclusão seria 20 dias. A inclusão de um policial a mais no início da investigação permitiria que a conclusão do trabalho fosse antecipada em. Então, observe que aqui nós temos um problema de regra de 3 e o próprio problema já traz aqui para facilitar a nossa vida, que são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui o número de policiais, certo? E a quantidade de dias. Então, a primeira informação diz que, se tiver 3 policiais, então 3, são necessários 20 dias. Então, a inclusão de mais um, então passa a ser 4. Vai precisar de X dias, certo? Então, aqui nós temos que as grandezas são inversamente proporcionais. Então, para resolver, a gente faz 20 sobre X é igual, aqui a gente inverte, fica 4 terços. Então, multiplicando meio pelos extremos, vai ficar 4x igual a 60. Então, x é 60 dividido por 4, então x é igual a 15. Certo? Então, seriam necessários apenas 15 dias. Como antes precisava de 20, então ela vai ser antecipada em 20 menos 15, 5. Será antecipada em 5 dias. Então, a alternativa certa, a letra E. Vamos agora resolver essa questão da banca FGV do ano 2024. Em um reservatório de água contém inicialmente 50 mil litros e é abastecido por uma válvula que despeja água a uma taxa constante de 2.000 litros por minuto. Se x é o tempo em minutos desde o instante em que a válvula foi aberta e y o volume de água no reservatório em litros, a relação entre x e y é. Então, observe o seguinte, que y é o volume, certo? Então, inicialmente, independente da vazão dessa válvula, esses 50 mil litros já vai estar lá. Então, vai ficar 50 mil. Mas, ele tem 2.000 litros por minuto. Então, para cada minuto é 2.000. Então, a gente coloca 2.000 vezes x. Então, essa daqui é a relação. Y vai ser 2.000x mais 50 mil, certo? Então, a gente vê aqui que a alternativa certa
letra C, certo? Mas aqui, se você não soubesse como é que faz, já daria para a gente fazer algumas eliminações. Porque aqui tem que ele vai ter 50 mil litros, independente da vazão. Então, note que aqui não tem os 50 mil, então esse aqui estaria errado. Esse daqui ó, tem menos 50 mil, só que quando inicia o processo da abertura da válvula já tem. Então aqui tem que ser o sinal de mais, então também estaria errado. E essa daqui ó, diz que tem 2.000 litros iniciais, então isso aqui também estaria errado. E essa daqui ó, apesar de ter os 50 mil litros iniciais, só que aqui é menos do 2.000 vezes x. Por que está errado? Porque menos 2.000 é como se estivesse retirando água e não colocando. Então aqui também estaria errado. Então a alternativa certa é a letra C. Só por eliminação. Dá para fazer também. Vamos agora resolver essa questão da banca CES Gran Rio 2024. 8 pintores pintam 10 casas idênticas de um conjunto habitacional em 3 dias, trabalhando 5 horas por dia. Quantas horas deveria 6 pintores para pintar 8 casas no mesmo conjunto habitacional? Então aqui nós temos o problema clássico de regra de 3 compostas. Nós temos a variável os pintores, nós temos as casas e nós temos o tempo. Certo? A primeira informação diz que 8 pintores conseguem pintar 10 casas em 3 dias, trabalhando 5 horas por dia. Então isso vai dar 15 horas, certo? A segunda informação traz 6 pintores vão pintar 8 casas em quanto tempo? Então, feito isso, agora a gente vai ver quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observe que se o tempo aqui aumenta e os pintores são os mesmos, então a quantidade de casas pintadas também vai aumentar. E aqui, se o tempo aumenta e a quantidade de casas é constante, então o número de pintores diminui, certo? Então, aqui está a nossa relação. Então, a gente pode montar a seguinte equação. 15 sobre x vai ser igual a 10 sobre 8 vezes 6 sobre 8. Essa daqui a gente inverte porque ela é inversamente proporcional. Então, aqui a gente vai ficar com 15 sobre x igual a 60 dividido por 64. Então, agora multiplicando meio pelos extremos, 60x é igual a 960. Então, x vai ser 960 dividido por 60. Quando a gente fizer essa divisão, nós vamos encontrar x igual a 16. Então, vão ser necessárias 16 horas para que 6 pintores pintem 8 casas, certo? Então, a alternativa certa para esse problema é a letra B. Vamos agora resolver esse problema da CES Gran Rio de 2024. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 60 operários construiriam essa casa? Então, nós temos um problema de regra de 3 simples, né? Nós temos duas variáveis, os operários e o tempo, que é dias. Então, aqui diz que 30 operários constroem 120 dias. Em quantos dias 60 operários vai construir? Então, observe que quanto mais operários, menor o tempo. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente vai ficar com 120 sobre x é igual a 60 sobre 30. Então, 120 sobre x, 60 dividido por 30, 2. Então, aqui vai ficar 2x é igual a 120. Então, x vai ser 120 dividido por 2. Então, quando a gente fizer a divisão, vai dar 60. Então, a alternativa certa, letra B.